Audio Jungle. Boa noite, vamos entrando, vamos compartilhando essa live, vamos entender o porquê do medo, vamos entender o porquê que a gente precisa ultrapassar realmente essa barreira, vamos entender o nosso comportamento diante das finanças. Isso tudo explicado pela neurociências, né? Não é explicado por mim, não. Eu sei um pouquinho de finanças comportamentais, mas não sou neurocientista para poder conversar sobre isso. Bom, gente, então eu vou chamar o Alê para a gente começar, tá? Eu não sei se vocês assistiram um evento que teve mais ou menos há 2 semanas, se eu não me engano. Acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, né, aquele livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro que fala exclusivamente mesmo sobre mentalidade, né? Não só mentalidade para investimento, mas mentalidade em torno do tema de finanças, em torno do tema de dinheiro. E tem 2 semanas mais ou menos que teve um evento ao vivo dele, gratuito, que ele explicou bastante a questão do nosso racional, né? Do como o nosso racional influencia na nossa vida financeira, as crenças que a gente carrega desde pequenininho e o quanto isso vai influenciando as nossas decisões, né? Nos dias de hoje. Ele fala que tudo começa lá pelo pensamento, qualquer resultado que você tenha começa pelo pensamento, né? O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e essa ação produz um resultado. Então, a gente vai tentar aqui conversar com a Lê e entender o porquê desse pensamento, como que esse pensamento é gerado e o porquê que a gente age da maneira que age em relação à nossa vida financeira. Então, vamos lá. Vou chamar ele aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como E vai? aí, quanto tempo que a gente não faz live juntos? Pois é, de vez em quando é bom dar uma reciclada É, no conteúdo. verdade. Mas e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Estamos na mesma onda aqui, né? Podia No ser mesmo pior, mas talvez lockdown, né? podia ser melhor. Vai fazer Hoje dois pelo menos, meses já, né, Ali? hoje pelo menos consegui levar as crianças ali correr um pouquinho no parque, Ah. rapidinho, enquanto a esposa fazia um supermercado. Aí pegar um sol, né? Pegar uma Pegar um vitamina D sol, natural. Hoje teve dia de sol aqui. Mas vamos lá, eu queria que você se apresentasse, dissesse aí quem você é, o que que você faz, por que neurociências, enfim, se apresente, por favor. Então, gente, muito boa noite a todos. Fábio, obrigado pelo convite novamente, né, para a gente estar aqui falando sobre um assunto que a gente gosta tanto, né, tanto eu É, como você, e dois assuntos que se alinham, aliam e se alinham enormemente, né? exato, é. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já, acho que é mais de 10 anos já que eu estudo isso e trabalho com isso. Vim morar em Portugal exatamente por conta de um doutorado, né, nessa área, aplicado em sistemas de gamificação, também mudança de comportamento, ferramentas de apoio à mudança de comportamento. E me desafiei há um tempo atrás, aliás, desde o início, assim, logo que começou a fechar as coisas aí, logo que nos primeiros lockdowns, eu vi aquela série de lives e tal, o pessoal fazendo live para tudo quanto é lado. Aí eu pensei, né, eu acho que eu vou me fazer um desafio, assim, eu vou tentar convidar as mais diversas campos profissionais para ver onde é que a neurociência se encaixa em cima disso. E adorei a experiência, sabe? Porque assim, o que eu percebo é que eu consigo encaixar essa questão em todas as profissões, sabe? E isso abriu uma porta muito boa para mim aqui em Portugal, porque na Universidade de Lusófona, onde eu faço o doutorado ali, eu sugeri essa ideia. Por que a gente não abre um curso aqui sobre neurociência aplicada a negócios e a gente começa a falar dos mais diversos campos e como isso impacta? E eles curtiram a ideia e a gente montou um curso online lá pela universidade. Que E agora a gente legal. quer lançar ele presencial. Então, assim, são experiências, né? Porque, tipo, eu não faço nada com que eu não possa aproveitar no futuro. Então, quando eu começo a montar alguma coisa, eu já vejo onde é que isso pode se transformar num produto, num serviço, num curso. E aí eu acho que foi uma grande testagem, sabe? Esse desafio de engatar, então, essa questão da neurociência em todos os tipos de profissões, assim.
E a gente fez, né, a outra live que a gente fez foi bem bacana em cima disso também. E o que a gente percebe é que as pessoas têm mesmo sempre curiosidade em saber, né? Porque o teu assunto, que é a parte de investimentos, é algo extremamente importante, extremamente relevante às pessoas. E a gente tem que entender o porquê dessa dificuldade que as pessoas têm, às vezes, em juntar um dinheiro, ou em economizar, ou em reservar uma parte desses valores para um projeto futuro. Por que tão poucas pessoas conseguem ter sucesso em cima disso? E as que conseguem, a gente percebe que tem um comportamento diferenciado em cima das pessoas que não conseguem, né? Então, assim, é uma parte bem interessante da neurociência que explica essa tendência. E a gente mistura, inclusive, psicologia evolutiva com antropologia, né? Com questões evolutivas mesmo, de por que a gente foi construído para isso. Então, quando a gente fala em neurociência aplicada a qualquer coisa, é importante avaliar a construção que a gente foi feito, como a gente foi construído ao longo dessa evolução e quais são as características que a gente trouxe, né, de maneira mais intrínseca e quais são as características que a gente modelou, ou seja, que são modernas, que fazem parte da vida moderna, né? E aí a gente consegue explicar um pouquinho algumas tendências, né, alguns comportamentos, inclusive comportamentos que são voltados a investimentos, né? Beleza, Lê. Agora, olha só, é muito comum hoje em dia a gente falar e ouvir a expressão mindset, né? Mindset seria a forma como você seta a tua mente, o teu cérebro, para você adaptar a sua vida nos dias de hoje. O que você entende aí por mindset? Por que mindset é tão importante e é tão divulgada essa palavra hoje? Então, em resumo, tá? Mindset é a forma de pensar. Então, quando a pessoa diz, poxa, você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar a sua forma de pensar. Só que parece muito simples a gente falando, poxa, vai lá, muda a sua forma de pensar. Mas não é nada simples Abra mudar a mente, forma né? de pensar. Abra a mente, né? Então, assim, não é muito simples, sabe? É como que você tivesse que mudar um comportamento. Se a alteração de mindset fosse algo muito fácil, ninguém caía, por exemplo, em dependência de drogas, por exemplo. A pessoa entrava na droga e saía a hora que Qualquer quisesse. compulsão, né? Por Qualquer qualquer compulsão tipo de seria compulsão. justificada, seria fácil de Claro, sair, né? entende? Então, assim, o mindset ele exige muitas coisas por trás disso, sabe? Existem conquistas, existem passos, e dependendo do tipo de mudança de mindset que você quer, ou do tipo de mudança de percepção que você queira, que você exige de si, você vai precisar de um esforço muito forte, né? Então, quando as pessoas me dizem que agora, na virada do ano novo, eu vou prometer que não vou mais fumar. Ok, que ótimo, muito bom. Eu vou prometer que não vou fumar e vou emagrecer. Bacana. Eu vou prometer que eu vou Todas as fumar, vou promessas de ano emagrecer novo, né? e vou voltar para academia. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma e Uma vamos se coisa de cada dedicar vez, né? full. Porque assim, ó, é muito complicado você mudar relações de hábitos, sendo esses hábitos vícios ou virtudes, de uma forma muito tranquila e muito rápida, sabe? Isso é tudo uma conquista que você tem que se modelar para que você consiga se dispor a mudar, né? A enxergar o mundo de outra forma. Eu sempre costumo dizer que a gente não muda por mudar. A gente muda, a gente reage a determinadas situações. Então, ou seja, você só vai mudar quando o ambiente mudar ou quando você enxergar o ambiente de outra forma. Tá, mas Né? qual é o papel da força de vontade nisso daí? Porque as pessoas falam que mudam sim, que basta ter força de vontade, e eu acho que não é só uma questão de força de vontade, é como a questão do economizar, é como a questão de não gastar mais do que se ganha. Todo mundo racionalmente sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer, mas não é só uma questão de força de vontade. O que existe aí de plus para a pessoa realmente conseguir mudar o comportamento? E aquilo que eu comecei falando do T. Harv Eker aqui, que ele fala que tudo começa no pensamento, né? Você concorda com essa expressão dele, de que tudo começa no pensamento? E se começa no pensamento, como é que a gente faz para impulsionar essa mudança? Eu acho que tudo começa na percepção, né? A maneira como você percebe as coisas. Então, ou seja, você pode dizer assim, ah, Alexandre, eu sou uma pessoa completamente infeliz. Por quê? Porque eu ainda não consegui comprar uma casa. Ok. A outra pessoa diz assim, eu sou completamente feliz, porque os meus filhos estão aqui, estão jogando videogame ali, está todo mundo com saúde, eu estou bem, eu posso trabalhar, eu tenho saúde para trabalhar. É a maneira como você enxerga as coisas. Então, ou seja, a maneira com que você dá ênfase à sua percepção
E aí, em percepção, nós temos uma aula inteira por trás disso, porque nós temos uma percepção muito frágil. É a maneira como você percebe o mundo, que você coloca esses estímulos e você prioriza esses estímulos dentro da sua mente. A partir que você prioriza esses estímulos, você dá mais ênfase a tipos específicos de pensamento. E, consequentemente, você consegue mudar a forma de pensar. Você mudando a forma de pensar, você muda a forma de se comportar. O nosso comportamento ele é sempre a consequência dos pensamentos que a gente teve. Então, para eu conseguir entender, por exemplo, quando eu te digo, não, Fábio, eu não tenho mais tempo para fazer isso, porque o meu tempo está tomado por prioridades específicas. São escolhas, Agora, né? São prioridades. São escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Aí você pode dizer, sim, mas algumas escolhas a gente erra, nos levam para trás, outras a gente acerta e nos levam para frente. Sim, isso, o que nos leva para trás deve ser um aprendizado. Você aprende com isso. Por quê? A gente só aprende errando, né? As pessoas que não fazem nada, elas também não aprendem nada. Então, quer dizer, é a maneira como você interpreta o mundo à sua volta. Né? O que muita gente entende por sucesso é ficar rico e milionário. Outras pessoas já percebem, poxa, eu já tenho sucesso. Eu só preciso de dinheiro. Entende a diferença? Mas então, depende de onde você se apoia. Essa questão da percepção e do pensamento, isso também, nós fomos moldados pela nossa família, pela nossa escola, pelo nosso Claro. ambiente, o ambiente que a gente viveu e conviveu, as pessoas que conviveram com a gente, também moldaram a nossa forma de pensar. Então, Claro. o que hoje a gente chama de crenças que vão limitando o nosso Claro. agir, o nosso pensar. Como a gente faz para modificar essas crenças? Que tipo de atitude a gente toma hoje para poder agir em conformidade com o que racionalmente a gente acha correto, mas na realidade a gente não consegue pensar ainda daquela forma? Então, assim, dicas práticas para que a gente possa realmente conseguir mudar essa forma de pensar. Então, há um tempo atrás, 1970, mais ou menos por aí, houve um experimento chamado efeito Lucifer. Não sei se já ouviu falar. Não. Que é o experimento da prisão de Stanford. Um professor de psicologia de Stanford, ele colocou 10 alunos, se eu não me engano, como se fossem polícia e ladrão, né? Numa prisão simulada em Stanford. O que acontece? Esses alunos que foram os ladrões, eles foram buscados em casa pelos policiais, que eram os seus próprios colegas, colocados numa prisão, e ele começou a observar por experimento como é que se comportavam essas pessoas. O que acabou acontecendo é que o experimento era para durar 30 dias e acabou sendo extinguido em 10 ou 15 dias, por aí, menos da metade do tempo, porque as pessoas simplesmente assumiram o papel de polícia e ladrão. Então eles começaram a se humilhar, eles começaram a bater nos próprios colegas, e os próprios colegas, os colegas que eram ladrões, por exemplo, eles tinham a total liberdade de poder abandonar o experimento a hora que eles quisessem. Só que eles não abandonavam, porque eles saíram completamente fora da sua personalidade e encararam aquilo como se fosse um julgamento. Teve uma cena muito bacana desse experimento, que um aluno precisava, era aniversário dele, e ele pediu uma audiência com os professores, perguntando se ele podia comemorar em casa com os amigos. E os professores disseram assim, como é que você vai comemorar em casa se você está preso? E ele, não, eu gostaria de... comemorava e voltava para a cadeia. E ele disse, você sabe por que você está preso? Aí ele assim, não, mas deve ser por um bom motivo. Você fez isso. E você acha que você tem que ser solto? Aí ele disse, realmente eu acho que eu não tenho que ser solto. Então imagina assim, isso era um experimento, aconteceu no quarto ou quinto dia de experimento. Então o que acontece? Dependendo do jogo que você tá, você não consegue sair desse jogo, entende? O que eu digo, para que as pessoas mudem, elas têm que entender as regras do jogo que elas estão jogando nesse momento. Quem é ela? Que peça que ela é nesse jogo? Como é que ela está jogando e como é que ela está se comportando nisso? Tem vezes que você está inserido num modo de vida tal que você não consegue ver alegria em mais nada, mas mesmo assim você precisa se manter jogando, porque parece que você não tem opção de sair, sabe? Então, assim, para que você mude um determinado comportamento, para que você saia de uma determinada situação, você precisa conseguir se afastar disso. Muitas vezes a terapia funciona exatamente por isso, porque faz com que você entre em embate
com a sua própria situação, você repita a sua própria situação. Uhum. E aí as pessoas de fora, elas olham e dizem, pô, como é que você não consegue sair de uma situação dessa? Ou de dependência amorosa, ou de dependência, assim, porque ela não vê saída. Aquilo ali é o que ela tem que viver, ela tem que jogar aquele jogo, entende? Entendi. E Beleza. é, Agora, em olha toda, só. Ah, pode falar. o que eu ia dizer assim, e a gente está inserido nessa sociedade que monta as nossas regras e a nossa cultura. Então, ou seja, eu preciso ter sucesso nas regras da minha sociedade. Então, se eu vivo numa sociedade consumista, se eu vivo numa sociedade que tem determinados valores, eu vou jogar com as regras que eu tenho. Dificilmente eu vou contrapor essas regras, né? Dificilmente eu vou contrapor a hierarquia dessa sociedade. Então, quer dizer, eu inevitavelmente preciso vestir uma roupa de uma marca específica para eu ter um nome numa sociedade, para eu ter uma posição nessa sociedade. Então, fica muito difícil você se libertar disso quando você não tem essa visão de que você não precisa jogar o jogo que você não quer jogar, né? E aí a gente pode falar, inclusive, até nos impulsos, né? Como que uma pessoa consegue controlar os impulsos no sentido, por exemplo, a questão de controle nos impulsos, inclusive nos investimentos, né? O Daniel Kahneman, ele fala que o medo, a dor da perda, ela é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer do ganho, né? É um dos Uhum. vieses lá. Então, assim, como que a gente consegue, por exemplo, eu comprei uma ação, vamos supor, qualquer tipo de ativo que eu tenha, mas comprei uma ação a R$ 10. E essa ação começa a cair. Então, assim, existem 2 possibilidades ali. Aquela de eu manter aquela ação esperando que um dia ela volte para o valor de R$ 10, até mesmo para eu não assumir que eu fiz uma escolha errada, né? É difícil a gente Claro. assumir para nós mesmos que nós erramos numa determinada escolha. Então, como é que fica essa questão qual é o limite, né? Qual é o limite da minha perda? Qual é o limite dessa questão para uma mentalidade de um investidor, por exemplo? A gente vê muito isso acontecendo. As Uhum. pessoas estão perdendo dinheiro, mas elas não saem da posição porque elas estão com medo elas esperam recuperar aquilo que foi perdido e estão com medo de assumir que tomaram uma decisão errada. O investimento ele é sempre um risco, né? O risco ele deve ser sempre calculado. O risco, se hoje a gente está aqui hoje, é porque a gente correu riscos, obviamente. Né? O ser humano só evolui quando ele corre riscos. Mas existe o risco que você não conhece e o risco que é calculado. Então, para você ir num parque de diversões e você andar numa montanha russa, você sabe que você vai correr risco, mas é um risco calculado. A gente sabe que a gente não vai morrer ali. Quando você entra para fazer um tipo de investimento, você precisa estar ciente dos riscos que você está correndo. Nem todo mundo conhece esses riscos. Né? Nem todo mundo é o investidor profissional, ou aquele investidor que se planeja, ou aquele investidor que, Tem olha, uma vou pegar esse estratégia para valor. investir, né? Isso, ou que se orienta, entende? Eu acho que o mais interessante é a questão da orientação. Porque assim, ele vê muita gente ganhando dinheiro em mercado financeiro e ele diz que agora ele quer abandonar a CLT e ele quer ir para o mercado financeiro porque ele também quer ter estabilidade. Mas ele usa o dinheiro que ele precisa para comprar o rancho da casa, entendeu? Então, assim, as coisas não funcionam assim. Nenhum tipo de mercado funciona assim, Eu hoje mesmo tive uma né? pergunta na minha caixinha de perguntas, justamente em relação a isso que você falou. A moça estava desempregada e ela falou que ela queria aprender a investir, mas não sabia se era o momento, né? Então, assim, acho que o primeiro pensamento é você conseguir uma fonte de renda para se manter, né? É É usar o claro, dinheiro que você tem hoje para você se manter e, inclusive, investir em cursos profissionalizantes, em claro, especializações, em qualquer coisa que vai te fazer ser reinserida no mercado, né? Acho que agora claro. não é nem o momento de falar em investimento, até porque investimento pressupõe o aporte todos os meses, né? Para que o investimento seja consistente, para que cresça de maneira consistente, pressupõe que você Claro. coloque dinheiro ali todos os meses. Então, existem também... É o momento certo para investir? Olha, sempre é o momento certo para investir, mas depende da sua prioridade no momento e no momento. Né? Você até pode pegar, de repente, o dinheiro que você tem com você em reserva e colocar numa aplicação para que não perca para a inflação, né? Para que ele vá ali Claro, rentabilizando. Mas não é o momento de você agora começar a pensar em investimento, porque você hoje tem uma outra prioridade, que é sobreviver. claro, Então, claro. essa é Não, a primeira questão.
Mas eu acho que é isso que Aí, você falou, é essa preocupação excessiva de ver todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo assim, né? Vende-se muito a ideia de ganhar dinheiro e a gente sabe que não é isso, todo mundo que ganha. Então, vende-se muito a isso. felicidade do ganhar o dinheiro, né? A gente não sabe o que acontece por trás. E aquela coisa do eu tô perdendo uma oportunidade, está todo mundo ganhando, só eu que não, né? Tá todo mundo conquistando, conseguindo e eu tô de fora, eu tô perdendo, eu tô fora Ah, dessa áurea aí de ganho do mercado financeiro. ah. Não, e aí você começa a priorizar outros tipos de percepções também. Ou seja, você está no seu trabalho, daí um chefe qualquer levanta a voz com você e você diz, ó, viu, tô sendo humilhada. Então, assim, Sim. é um sinal. Ou então, né, acontece qualquer coisa, ó, o colega foi demitido, ó, estão demitindo. Isso também é um sinal. Ou seja, você vai se dando sinais de que essa é a posição que você tem que encarar, entendeu? Então, Uhum. essa ideia ela vai sendo reforçada pelas próprias prioridades que você dá na sua própria atenção. Então, por isso que eu digo, assim, a nossa atenção ela é muito primitiva, né? Ela abastece um grau de necessidade de prazer cerebral, ou seja, ela vai fazer, ela vai tender ao que o meu cérebro sinta mais prazer. Então, ele vai tentar reforçar as minhas ideias. E, claro, nem sempre as minhas ideias são as ideias mais corretas, né? Os maiores Baseado erros só das no meu nossas... conhecimento, né? Porque tem uma pá de coisas que eu não tenho conhecimento, mas as minhas decisões são fundamentadas e baseadas naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu consigo Claro. enxergar Não, ali, né? e muitas vezes o que você quer enxergar. Muitas vezes o que eu quero enxergar, exatamente, né? É. Entendeu? Agora, a questão também que eu acho interessante dessa coisa da gente falar que está todo mundo ganhando menos eu, parece que eu estou perdendo alguma coisa. Tem a questão também, que é também um viés comportamental, que é o comportamento de manada, né, Ali? Comportamento de manada no mercado, assim, o comportamento de manada que a gente vê é muito interessante que, por exemplo, tem umas 3 semanas, eu acho, mais ou menos, né, que o Clubhouse virou uma febre, né? Todo mundo, todos os perfis de Instagram postavam a fotinha lá do Clubhouse e de que teve sorteio de convite, teve venda de convite, todo mundo na nova rede social, né, que ia acabar com o Instagram, porque era, né, networking maravilhoso. Eu nem me atrevi a entrar porque eu não tinha nem tempo para assumir mais uma rede social na Eu minha vida. também não Então, consegui, eu exatamente. nem iria conseguir participar disso. Passadas 3 semanas, ninguém mais fala em Clubhouse. Então, é aquela coisa do fazer o que todo mundo está fazendo. É igual quando a gente chega num lugar e tem uma fila, a gente entra na fila sem nem saber se existem outros caixas ou outros lugares ou outras maneiras de conseguir chegar no objetivo sem entrar numa fila. Ou então a gente vai Uhum. sair para um, sei lá, para um restaurante, né, sem ir para um restaurante específico. Se tiver um restaurante que está cheio, é para lá que a gente vai, que a gente entende que É se está pra lá. cheio é porque a comida é boa. E o É vazio a porque é gente bom. menospreza. Então, assim é também com o investimento que eu vejo, né? Existem alguns influencers que eles abrem, né, uma parte da carteira de investimento deles. E lá eles colocam que Uhum. tem, vamos supor, tem o Ambev, tem o Magazine Luiza, tem o Via Varejo, tem o, sei lá, Petrobras, tem o Vale, tem o fundo imobiliário tal, 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 tem esse fundo, esse fundo, esse fundo. Então, eles publicam a carteira deles de investimento. E um Uhum. monte de Uhum. gente que não entende o porquê daquela pessoa ter investido naqueles ativos, copia a carteira. Uhum. Então, é aquela Uhum. coisa do comportamento de manada. Por que, que as pessoas agem dessa maneira? É para confirmar o quê? É falta de confiança em si mesmo? É achar que a maioria está sempre certa? Como é que funciona essa questão? A grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa é por causa da inteligência coletiva, né? Inteligência coletiva é aquela que a maioria sempre vai saber o que é melhor. Nós somos seres sociais. A gente não vive sozinho, né? Nós somos mamíferos. Todo mamífero ele vive em sociedade. Se você é expulso de uma sociedade, se você é um leão e é expulso de uma sociedade, você morre sozinho. Se você é um macaco e você é expulso da sociedade, você morre sozinho. Se você é uma baleia e é expulso da sociedade, você morre sozinho. Nós não podemos ser expulsos da sociedade, então a gente tem que estar integrado. Esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, se a inteligência coletiva está lá, é porque deve ser bom. Alguém já deve ter provado que deve ser bom e não vai ser eu que vou ser o certo da história. Então, eu acompanho a manada. Assim, a gente aprendeu a sobreviver em comunidade. Então, a decisão da maioria é uma decisão mais acertada. E uma Mas isso outra entra coisa muito muito interessante. em contraponto também com aquele ditado que diz que a maioria é burra. Então, como contrabalancear isso daí?
Então, o que acontece é que a maioria é burra. Então, assim, aí eu ia É chegar nesse verdade, ponto. então. É verdade, porque assim, ó, você não tem como saber tudo de tudo, tá? E muita gente se aventura nisso, ou seja, não sabe o que está fazendo, ainda está aprendendo. Então, imagina, por exemplo, tá? Você não tem um conhecimento completo sobre neurociência. O que eu falar para você é o que você vai entender que seja uma verdade. Pode não ser verdade, entende? Mas se você não sabe, você vai seguir quem sabe. Eu, da mesma forma. Se eu não conheço o mercado financeiro, eu vou seguir a Fábio. O que a Fábio me dizer é o que vai ser. Então, quer dizer, a grande maioria das pessoas não sabe o que está fazendo e, consequentemente, tende a seguir quem sabe ou quem demonstra que sabe. Demonstra que Então, sabe também, né? muitos gurus que enchem palestras e coisas, falam cada bobagem. Mas por quê? Porque eles demonstram que sabem. Então, quando você demonstra que sabe para um monte de gente que realmente não sabe, a tendência é que elas te sigam, entende? Se você faz isso parecer fácil, melhor ainda. Porque imagina, eu lanço um programa, emagreça 8 quilos em 6 meses sofrendo muito. E o meu colega do lado lança o mesmo programa, emagrece em uma semana dormindo. Qual é o programa que você vai fazer? Claro, é o fácil e o Ui, rápido. Fácil e o rápido. fácil e rápido. Agora acontece? Não, mas a gente não está interessado com isso. O ser humano adora uma mentira. Essa mentira sendo doce, ele prefere a mentira do que a verdade, sabe? Então, assim, ó, é muito fácil você levar pessoas para qualquer lugar. Se você tem uma fala que você facilita ou simplifica coisas complexas, muito melhor ainda. Então, quer dizer, quando ele abre a carteira dele, o que ele está mostrando? O que ele faz. E não necessariamente o que suporta ele a fazer, entende? Daqui a pouco ele está mostrando para as pessoas uma carteira ao qual ele tem lá uma base que sustenta aquela carteira, e aquela carteira é uma carteira de alto risco, porque se ele perder ali, isso já está tudo planejado, tá entendendo? Então, quer dizer, eu entro com meus primeiros 5 mil que vão fazer diferença na minha vida e eu invisto tudo naquela carteira Eu de vou alto seguir a risco dele. carteira do cara que, né, que tem outra estratégia de investimento, né? Ou que Agora, se eu te copiou de alguém disser, também. Fábio, você tem que estudar 2 anos para conseguir entrar nesse mercado. O que a Fábio vai fazer? Não. Eu vou Seguir. estudar. Não, mas o que as pessoas fazem? Seguir, diz, sabe? Dá um follow no cara, rapidinho, porque assim, ó, não, peraí, se eu tô aqui para ele dizer para eu estudar, então esse cara não é o certo para mim, entende? Uhum. É, porque as pessoas querem mais mastigadinho, né? Querem tudo, como se tudo fosse E, mais fácil, né? e aí é manada, aí você vê esse rodo de pessoas, né? Fazendo tudo o que não sabe, e se você vai entrevistar, ela vai ter uma explicação racional pelo que ela está fazendo, mas é puramente emocional. Você está indo atrás de alguém que teoricamente sabe mais que você, não porque você estudou, mas é porque você não sabe mesmo, né? Tá, e o que eu vejo também, né, tem essa coisa do comportamento de manada, de todo mundo ir para o investimento porque está todo mundo investido, mas eu vejo também muito o contrário, né? Das pessoas, eu vejo isso em consultoria, eu vejo isso em turma de aluno, e a gente vê isso constantemente em reportagens. Por mais que você comprove por A mais B, por exemplo, tem a questão da poupança, né? Tem gente que morre de medo de sair da poupança. Aquelas pessoas que têm dinheiro para investir, é claro que a gente não está falando de quem não tem, mas a pessoa que Sim, tem um dinheiro para investir, mas morre de medo de fazer qualquer tipo de investimento, né? Já que poupança não pode nem ser considerado investimento, morre de medo de sim. fazer qualquer outro tipo de investimento, não sei por quê. Por quê? Por que existe esse medo? Se a gente cansa de falar ou de explicar, e a gente vê muito isso em reportagens sérias, né, em estudos, que existem investimentos que são mais seguros do que a poupança, né, são mais seguros e são mais rentáveis, mas a pessoa continua mantendo o dinheiro dela num local que não vai trazer nenhum rendimento, que perde para a inflação. Por que desse comportamento medroso? Então, o medo é diretamente relacionado à falta de conhecimento, né? Uhum, Você tem muito medo do que você não conhece. Então, sim. assim, você falar isso parece muito fácil, parece muito simples, parece coisa do tipo assim, ó, nossa,
2 e 2 O são que está 4, mas porque eu acontecendo? vejo isso todos os dias, né? Não, e o que está acontecendo com essas pessoas? Tu não consegue entender o que está acontecendo com essas pessoas. Mas a imensa maioria, elas não têm noção do que você está falando em relação a isso, né? Uhum. E outra coisa, nós temos uma forte tendência a perceber coisas mais negativas. Então, por exemplo, muita gente tem a memória do Collor, né? Que capou a poupança de todo mundo, deixou todo mundo sem dinheiro. Algumas pessoas estudaram lá o crash da bolsa dos Estados Unidos, outras passaram pela bolha imobiliária americana, que perderam tudo, né? Agora vem crise de novo. Então, o Brasil, então, ele é uma avalanche de crise. Antes de acabar uma, já começa a outra, né? Então, quer dizer, esse receio, essa tensão, faz com que também as pessoas não migrem, né? Elas não corram o risco do que está certo. Então, por que eu vou deixar o certo por algo que eu não sei o que está acontecendo? E E aí assim, a eu não gente conheço quem me volta. auxilia. E a gente volta Vale. por aquilo que você acabou de falar, que a gente acabou de comentar, que também é a decisão baseada somente naquilo que eu conheço. E muitas vezes eu não procuro saber o que eu não conheço Claro, para poder mudar a minha atitude, né? Por exemplo, a questão claro, do medo, né? Do confisco do dinheiro que aconteceu no governo Collor e tal. Hoje em dia a claro, gente sabe que isso não pode mais acontecer. Porque quando claro, aconteceu, aconteceu na canetada, né? Foi através de um decreto claro. presidencial que, numa canetada, ele conseguiu confiscar, né? Congelar o dinheiro de todo mundo. Hoje em dia, não, é Sim, uma decisão que depende de lei, tem que ir para o Congresso, então demora. Né? Se isso for para o Congresso, a mídia inteira vai divulgar claro, isso, a mídia inteira divulgando, vai todo mundo para a porta dos bancos tirar o seu dinheiro e os bancos claro, quebram porque os bancos não vão aguentar, não tem dinheiro para todo mundo se quiser sacarem ao mesmo tempo. Então, assim, isso não claro, vai acontecer nunca mais. Então, é aquilo da decisão baseada naquilo que eu conheço, mas eu também não procuro conhecer o restante, eu não procuro claro, conhecer a informação, né? É isso que me causa assim, mais espanto. Essa questão que você fala de que sim, eu até comento isso muito, né, com as clientes, com as minhas alunas, que a gente começa, né, nos investimentos com perfil conservadora. Todo mundo começa com perfil conservadora justamente porque não tem o conhecimento. Chega no sim, investimento cheio de medo, cheio de dúvida, né? Não entende ainda o que está fazendo, mas à medida que você vai tomando costume com aquelas palavras, aqueles jargões, você vai conhecendo os produtos, você vai conhecendo a segurança dos produtos, como que funciona o claro, mercado financeiro, você vai ganhando conhecimento, você vai ficando mais segura e aí você vai avançando passo a passo até mudar esse perfil, até poder fazer claro, investimentos com um pouco mais de risco, que é claro, tem uma maior rentabilidade. Mas a claro, questão eu não tenho conhecimento e eu fico só com aquilo mesmo, sabe? É o conformismo, é o comodismo claro, de claro, permanecer igual, mas sem procurar outras alternativas, claro, claro. né? É isso aí. Mas Bom, a gente foi modelado para isso no fundo, né? Porque o medo é uma das emoções mais primitivas que a gente tem, o medo e a raiva. Então, você pode ver, assim, as emoções os sentimentos que você mais aflora e que faz com que você mais tome uma atitude é o medo e a raiva, que é o luto ou fuga. Então, uhum. quer dizer, animais que não têm esse tipo de sentimento muito aflorado, mesmo os mais primitivos, eles sumiram rapidinho. O animal que não tinha raiva, ele não se impõe, O medo ele não protege, toma né? conta do. E o medo faz com que você escape do perigo, né? Então, quer Protege e dizer, muitas vezes paralisa também, né? Porque e tem que ter uma dosagem paralisa. do medo, né? Claro, claro, claro. E o sucesso, ele é o risco controlado, Uhum. né? Dificilmente você vê alguém que não é inteligente, sucesso. E a gente não está falando em estudo, a gente está falando em inteligência de negócio, ou seja, entende o que está fazendo, se Uhum. preocupa em conhecer o que está fazendo, Uhum. né? Então, assim, você pode perguntar para uma pessoa sobre um determinado assunto, ele não sabe, ele não fez faculdade, mas ele tem um conhecimento de muita propriedade dentro daquilo que mais o encanta, Uhum. né? Isso é inteligência que a gente diz, né? Então, você tem que se tornar inteligente aonde você estiver. Então, eu acho, assim, Até porque, que... assim, acho que nas nossas expertises, nos nossos saberes, a gente nem precisa de um diploma para isso, né? A gente direciona o nosso Claro, estudo, direciona o nosso conhecimento para aquilo que realmente interessa, né? E aí a gente se torna muito claro, bom porque
foca o estudo naquilo que realmente interessa, né? Claro. Agora, tem o contrário também, né, Ali? Tem aquela pessoa que tem muito medo e às vezes não age, fica paralisado, não sai de uma poupança ou não investe o dinheiro, deixa o dinheiro parado na conta corrente porque tem muito medo. E tem o contrário, tem as pessoas que têm uma autoconfiança excessiva, né? E aí podem sim tomar decisões erradas por confiarem tanto em si mesmas, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente pergunta a alguém, né, numa prova de direção, se a pessoa sabe dirigir, né, as pessoas acham que elas têm assim uma habilidade na direção acima da média, né? Como muitos gestores de fundos de investimento, né, acham que a habilidade deles é acima da média. E a gente sabe que não é assim. Esse excesso de autoconfiança também atrapalha muito, né? Eu queria que você comentasse. Eu acho inclusive, que é pior, sabe? Do que o eu medo. acho que é pior. Eu não sei, mas você que é o especialista. Eu acho que é pior. Pelo menos o que eu vejo em empresas e coisas desse tipo, porque aquele cara que ele é mais acomodado, ele tem mais medo, ele também é mais propício a ouvir, ele é mais propício a aprender, ele é mais propício a andar para frente, passinho a passinho. E o idiota motivado, ele é horrível, porque ele vai devastando tudo pela frente, sabe? Ele não ouve, então, né? Ele não quer ouvir não ninguém. ouve, ele confia não, em si próprio e vai embora, né? É uma personalidade bem complicada, assim, de se tratar e de desconstruir, sabe? Porque aonde tem excessos, tem faltas, né? Então a gente sabe onde tem esse excesso de risco, tem aquela carência também de você não saber perder. Então quando você se frustra, você também não levanta, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo, sabe? E assim, acho que tomar também uma consciência de que, por exemplo, né, você está lá num mercado financeiro, com a mesma certeza e a mesma confiança que você tem, que você está vendendo uma ação por um preço muito maravilhoso, ou que você está fazendo um negócio muito maravilhoso, se você está vendendo é porque tem alguém que está comprando. E quem está comprando tem a mesma percepção que você, que também está fazendo um ótimo negócio, né? Que está comprando por um preço maravilhoso. Então fica esse jogo aí, né? De dois autoconfiantes excessivos e alguém ali está tomando uma decisão muito errada, né? Está fazendo uma escolha bem errada. Ok, e aí também tem a questão da ganância, né, Ali? Porque é um dos erros, assim, de um investidor, tem a questão da ganância. Eu tenho uma amiga mesmo de infância, que ela está com todo o dinheiro dela aplicado em Bitcoin, ela não tem uma reserva de emergência num local seguro, ela não tem nenhuma outra aplicação, que, aliás, ela não está nem com o dinheiro aplicado em Bitcoin, ela, na verdade, está com o dinheiro aplicado numa espécie de pirâmide financeira, né, que eu já conversei com ela, mas aí quando a pessoa não quer ver, não adianta, porque ela não, né, ela está ganhando dinheiro e muito empolgada por ganhar dinheiro. Então, ela está numa espécie, sim, de pirâmide financeira. Ela vem aí há 10 meses ganhando uma rentabilidade de 10% ao mês. Então, ela já dobrou o patrimônio que ela tinha. E isso aqui, ela reinveste tudo nessa pirâmide financeira. Então, eu vejo isso como um comportamento eu não acho que o comportamento ganancioso é ruim, mas eu acho que tem limite, né? Então, como a pessoa, quando ela está muito envolvida com esse comportamento, esse foco em ganhar e ganhar cada vez mais, ela passa a desconsiderar os perigos em volta. Ela não consegue enxergar os perigos que tem em volta. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse comportamento de ganância. Quem investe todo o seu dinheiro em produtos de alto risco, né, e não toma os cuidados necessários, não consegue se equilibrar, porque já que eu tenho a possibilidade de ganhar tanto num lugar, eu não vou me contentar em ganhar 2% ao ano numa taxa Selic, por exemplo. Como é que fica isso? Sabe que uma coisa bem interessante para quem quer começar a estudar comportamento humano é começar a estudar comportamento humano através dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles foram desenvolvidos pela igreja, porque não está na Bíblia, eles foram desenvolvidos pela igreja exatamente para você pecar. Ou seja, é impossível você não pecar. Eles foram escolhidos de uma forma que é biológico, é humano, os 7 pecados são humanos. Você inevitavelmente vai cair em um deles, né? A ganância, ela é um dos 7 pecados capitais. A ganância, ela vicia, né? Ou seja, você vê pessoas gananciosas e você olha, poxa, aquele cara roubou 1 bilhão e ele continua roubando. Onde ele vai botar tanto dinheiro até ele ser pego, preso ou morto?
entende? Não tem Então, limite, da né? Não ganância tem um limite. não acaba, porque assim, quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, sabe? Então, assim, se você compra uma lancha de 20 pés, estaciona uma lancha de 30 pés do seu lado, você se sente um inútil, você se sente que não chegou ao seu sonho, então você quer mais. A ambição humana, ela não tem limite. Uhum. Né? Isso é bom e é ruim. É bom porque faz com que a gente acelere a nossa performance, faz com que a gente vá para frente, faz com que a gente conquiste coisas. Mas por outro lado, ela te previne de ter uma vida mais saudável, né? Então, assim, a ganância em matéria de mercado financeiro, e quando a gente fala em valores, dificilmente a gente encontra alguém que não sofreu esse pênalti da ganância, sabe? Uhum. Se você for ver, aonde você mais perde, ou onde em algum momento você perdeu, é porque tinha um ponto de ganância envolvido aí, ou você achou que ia ganhar mais do que os outros, ou você achou que era o mais inteligente do mundo. O que pode acontecer é que você dá uma jogada de sorte, você não pode confundir sorte com algo que, por exemplo, sei lá, você comprou Bitcoin, daí foi o Elon Musk lá, comprou 1 bilhão de Bitcoin e vum, sobe o Bitcoin. Quer dizer, isso é algo que não acontece sempre. Então foi um golpe de sorte, entende? Então golpe de sorte você pode ter na roleta, você pode ter no cassino, você pode ter Claro, é. jogando na loteria, entendeu? Agora, Uhum. a ganância ela é diferente. A ganância é aquele ganho exorbitante que você almeja ganhar em algo que o mercado não faz nunca, sabe? Em algo que não acontece no mercado, em algo que é assim, é algo que se acontecesse regularmente, aquele mercado não iria se sustentar, entende? Uhum. Então essa é a diferença que você consegue perceber, onde você está sendo ganancioso ou não. Então você compra alguma coisa prometendo que você vai ganhar o dobro daquilo. Aí você olha o mercado, isso não acontece. Então quer dizer, Não alguma é o coisa normal, não tem é de o errado. padrão, né? Não é o Pode padrão. acontecer o golpe de sorte? Pode Sim. acontecer. Pode acontecer de você comprar uma casa embaixo ter petróleo? Pode acontecer. Mas assim, o golpe de sorte, quando ele é confundido com ganância, aí você está ferrado, porque a ganância ela é o acúmulo de recurso, né? E ela bate num ponto da nossa evolução que é o acúmulo de recurso te faz alguém diferente na sua hierarquia social. Toda Uhum. hierarquia social ela é feita, ela é mais almejada por aquele que tinha um acúmulo maior de recurso, né? Os reis lá, eles eram mais importantes porque eles tinham um castelo e os feudos em volta. Aquele cara que passa de Ferrari na frente da sua casa, ele é alguém que chama mais atenção, porque ele acumulou mais recurso do que o seu ambiente proporciona. Aquele macaquinho que consegue juntar mais banana, ele vai passar o seu código genético adiante, ele vai ser o preterido, porque ele se deu melhor naquele ambiente. Então isso é uma coisa muito evolutiva e que nos instiga a cada vez mais seguir dentro de um parâmetro de ganho, sabe? Então, assim, a ganância ela é complicada por causa disso. Você não sabe Então quando vamos, parar, né? então vamos lá, Lia, para a gente finalizar aqui, como tomar melhores decisões? Como que a gente consegue tomar melhores decisões? Por onde começar? Então, nós somos muito emocionais, sabe? As nossas decisões quase sempre são impulsivas e primitivas e até instintivas. Então, pouquíssimas e raras vezes a gente toma decisões extremamente racionais. Mesmo quando você vai comprar um carro, você compra um carro e ali tem uma decisão emocional em cima. Você tinha duas escolhas, você decidiu por um carro, e se eu te perguntar, por que, Fábio, que você escolheu esse carro? Aí você vai dizer, não sei, porque eu gosto de vermelho. Então, o que vermelho tem a ver? Não tem nada a ver, é algo emocional, que você sente mais atração por vermelho e você comprou. Mas não existe justificativa lógica para a sua compra, muitas vezes. Tá? Uhum. O que a gente tem que fazer para tomar melhores decisões? Sabe quando você ficava muito nervosa, quando você era mais nova, e a sua mãe dizia assim, Fábio, para, conta até 10. Aí você contava até 10 e parece que baixava. Né? Aí Respira. você voltava, respira, e volta o quê? Volta a sua consciência. Por quê? Porque a sua carga de adrenalina e cortisol baixa e você consegue raciocinar de novo. Quando você está tomada de adrenalina e cortisol, esses neurotransmissores foram feitos que é para você não raciocinar, para você agir exatamente por instinto. Ou seja, ele vai bloquear o seu pré-frontal e você para de planejar ações e você vai para o tudo ou nada. Se você pensa, você foge. Uhum. Entendeu? Então, assim, os animais são assim. Então, sempre que você toma uma ação impulsiva, é porque você está tomada por alguma carga de hormonal ali ou de neurotransmissores que te balizam a consciência.
Eu tenho uma dica que é muito legal, que diz assim, se você sofre com compras impulsivas, por exemplo, pega o seu cartão de crédito, congela ele num bloco de gelo e bota na geladeira. Quando você tiver que comprar alguma coisa, você tira esse bloco de Espera. gelo, Espera ele espera derreter. descongelar. E se depois que derreteu você ainda quiser, é porque isso é realmente útil para sua vida, É o sabe? Porque se esperar, você né? É o conseguir é, se, esperar, né? isso, é conseguir esperar, é conseguir perceber que aquilo realmente que você precisa faz parte da sua vida, né? Ou você desenha muito bem planos futuros. A gente não tem muito essa condição de construir planos futuros. Quanto mais distante o plano, mais intangível ele parece. Por isso que é muito difícil eu dizer assim, ah, Fábio, vamos juntar uma grana, vamos investir. Pô, daqui a 20 anos você não quer ter sua casinha? Cara, É daqui a muito 20 anos é distante, né? muito É uma longe. realidade muito longa, né? É. Isso, você tem que fazer planos de curtíssimo prazo. Ó, ano que vem, como você, pô, ano que vem, quem sabe, pô, a gente podia ir para França ano que vem, quem sabe? Pô, você não conhece a torre, olha só que bacana. Então, quem sabe você investindo agora, a gente vai tirando um pouquinho e eu te mando para França ano que vem. Pô, ano que vem eu consigo É mais melhorar a minha tangível, né? performance. É mais tangível. Então, tentem tangibilizar as recompensas no meio do caminho. Tá? Você Você tá, vai ter sempre você um tá macro falando, objetivo. você tá falando sobre isso. Sabe o que que me veio à mente? É igual o Hum. cachorrinho que recebe recompensa a cada ordem obedecida. Parece isso. A cada fez xixi no lugar certo, toma um biscoitinho, né? É. Fez, sei lá, dá a patinha, toma um biscoitinho. E parece É que no ser Skinner, humano é igual, né? é Você vai behaviorismo, é investir com Skinner, metas exatamente. bem perto de você para que você consiga concretizar aquilo ali, né? Isso, É o sacrifício e a recompensa logo em seguida, né? isso. E aí é o que eu digo, se recompense. Você precisa se recompensar. Aquela coisa de você investir para daqui a 20 anos, no primeiro momento funciona, mas você não suporta isso, porque você precisa da recompensa, entendeu? Então, assim, ó, você vai investir, então eu vou fazer o seguinte: daqui a 2 anos você vai comprar aquele iPhone último tipo que você quer. Então vamos fazer isso primeiro. Aí você vai manejando isso. Nenhum tipo de sacrifício de longuíssimo prazo funciona sem um propósito muito forte. E pouquíssimas pessoas têm esse propósito muito forte, sabe? Quando eu até faço, né, a gente ajuda as meninas a montarem carteiras de investimento e tal, eu sempre divido, a gente pega a renda que elas têm disponível para aplicar por mês e aquela renda ela tem que ser dividida em planos de curto, médio e longo prazo. Não esquecer o Isso, longo prazo, que apesar de estar muito longe, faz parte da vida, a gente precisa construir ele hoje, né? Mas sempre também isso, visando um curto para que essa recompensa seja sempre dada num prazo bem isso, curtinho, que ela consiga ver o esforço isso. que ela faz, ela consiga receber aquilo em troca, né? Por um prazo bem menor. É. O que eu sempre digo quando eu faço esse tipo de abordagem da neurociência aplicada em investimentos, qualquer tipo de investimento, é a modelagem que você tem que fazer na cabeça dessas pessoas em relação a trocas. Ela tem que trocar algo por outra coisa, entendeu? Uhum. Então, assim, para que você precisa desse carro último tipo? Você não precisa de um carro último tipo. Carro é a coisa que mais desvaloriza no mundo. Para que você precisa ter o iPhone último tipo se é a coisa que mais desvaloriza no mundo, entendeu? Então, assim, são trocas de prioridades. Você quer ter uma vida mais simples, mas você passar por experiências mais interessantes, por exemplo, como uma viagem, como aprender a falar um idioma. Então, quer dizer, você vai trocar, né? É sempre uma troca, a nossa vida é sempre uma troca. E quando você começa a ver ganhos nessa troca, a nossa tendência é que nós consigamos criar hábitos que nos recompensem. Esses hábitos que nos recompensem no que nós chamamos de virtudes. Então, uma pessoa virtuosa é aquela que tem hábitos que a levam para frente, ou seja, ela substitui hábitos. Uhum. Mas muitas vezes é alguém de fora mesmo que tem que mostrar. Né? Então, Ela não uma vez consegue fazer isso, ela não enxerga isso. então, uma vez eu fiz uma live com uma Nutri, e aí a nome da live era Por que dieta não funciona? Porque simplesmente dieta por dieta não funciona. Você Porque tem tem que que ter ir motivação passinho. ali atrás, né? Eu também Tem uma que vez eu ter. fiz um post justamente falando isso, que economizar
economizar sem um objetivo é a mesma coisa que fazer dieta para passar fome. Acho que foi essa a frase que eu usei. Dieta, primeiro que ela tem prazo para ser realizada, ela tem prazo de início e final, né? Você não pode viver de dieta. Viver de dieta não é a mesma coisa que você manter uma alimentação saudável. Exatamente. Se você está de dieta é porque você tem um objetivo de perder peso, de eliminar algum alimento da tua vida por uma questão nutricional ou de saúde, não importa. Mas tem um objetivo. É igual à economia. Eu não preciso economizar se eu consigo. Eu só preciso economizar se eu tenho um objetivo a ser atingido. E isso não significa dizer que eu gasto todo o meu dinheiro porque eu não preciso fazer uma economia. Não é isso. Eu tenho uma vida financeira saudável, significa que eu gasto com o que eu preciso gastar, mas eu não torro o meu dinheiro. E hoje, por exemplo, hoje eu não estou economizando porque eu não tenho agora nenhum objetivo financeiro que eu queira conquistar. Porque quando eu tiver, né, eu tenho os meus investimentos divididinhos pelos meus objetivos, mas eu não tenho nada agora que me faça ter que economizar para conquistar alguma coisa. E quando eu tiver que economizar, é porque eu tenho um objetivo muito específico. É um propósito, tem que ter o propósito, sabe? Tem que ter o propósito. E esse propósito, você não pode ter esse propósito nas mãos de alguém, eu vou fazer por alguém. Tem que ser por você, sabe? Né? É a sua liberdade financeira, é você querer sair da casa dos seus pais, é você querer se livrar daquele casamento tóxico que você não aguenta mais. Os motivos, eles são os mais variáveis, mas sempre tem um fundo emocional nesse motivo. Quase sempre uma libertação de alguma coisa. Você tomar conta de si, sabe? Então, assim, é encontrar esse propósito. E cada vez que você passar um perrengue, você lembra desse propósito. Poxa, como eu gostaria de comprar esse sapato. E agora meu dinheiro está todo lá. E colocar visualmente também, né? É legal espalhar foto, colocar no seu quadro lá de sonhos, né? Nossa, eu tinha amigos que tinham uma foto da Land Rover na parede, na frente do computador onde ele trabalhava. Para você ele estava ali trabalhando. O tempo inteiro do porquê que você está fazendo aquilo ali, né? Claro. Eu tinha amigos que colocavam foto da filha escrito faculdade em cima no envelope. E aí eles iam colocando o valor com a fotinho da filha, entendeu? Então, assim, não importa a bengala que você use para te ajudar nessa relação emocional, mas você tem que aprender a manejar com isso, entende? Então, tudo é uma troca. Quando a gente veio morar em Portugal, é uma troca também. A gente deixou uma vida específica lá e a gente sabe o perrengue que é no início até você... Quer dizer, se cada problema que a gente enfrentasse, a gente pensasse, que droga, o que eu estou fazendo aqui, se eu podia estar lá, isso não ia funcionar. Então, assim, você tem um propósito, um foco muito forte, sabe? Essa é a questão que não faz com que você se desvie desse caminho. Obviamente, a não ser um acidente, alguma desgraça, alguma coisa que você precisa usar, né? Claro. Mas fora isso, tudo que está dentro da sua cabeça, que é o mindset lá do início da live, é o que você tem que manter ativo, sabe? É o que você tem que encontrar. É isso. Tá certo, então, Ale. Então, acho que conversamos bastante, né? Tem muito assunto ainda pela frente, mas eu acho que a gente conseguiu aqui tocar em alguns pontos bem específicos, tá bom? Então isso. Eu quero ver se essa semana eu monto a aula também, porque eu não consigo parar para montar a tua aula. Mas eu vou montar, eu juro que eu vou montar, eu juro que eu vou montar. Aqui, vamos fazer uma foto? Vamos. Vamos, então vamos lá. Ó, fala assim, ó. Nossa, eu sacudi demais isso daqui. Mas tá bom, ok, então, Ali. Então foi um prazer, obrigada, valeu, tá Fábio. bom, por ter aceito o convite. E valeu, até gente. A próxima, então, tá bom? É isso aí. Obrigada. Valeu, beijo a todos. Um tchau, beijo, tchau, tchau.